E pelo segundo dia consecutivo, paulistanos enfrentam problemas para utilizar o ônibus em São Paulo. A repórter Fernanda Azevedo está no terminal da Barra Funda e acompanha a volta para casa. Fernanda. Estamos aqui no terminal Barra Funda e o que nos impressiona neste momento é que poucos passageiros procuraram o terminal Barra Funda, o terminal de ônibus da Barra Funda nesta noite. O que a gente vê por aqui são coletivos das lotações que são das cooperativas Transcooper e Fênix, que operam normalmente nessa noite. Há uma pequena fila neste ponto para a entrada dos passageiros nesta lotação, uma espera, mas os outros pontos aqui do terminal estão completamente vazios. Isso porque os passageiros, já antevendo os problemas com os ônibus, nem vieram para cá. Nesta noite, muitas empresas liberaram os funcionários mais cedo. Faculdades também suspenderam as aulas nessa noite para que as pessoas pudessem conseguir alternativas para voltar para casa. Eu estive também no lado de cima do terminal, onde acontece a entrada da CPTM e do metrô. As estações estão bastante cheias, mas não mais cheias do que estariam neste que é um horário de pico. O terminal Barra Funda ele foi fechado hoje, ele já foi reaberto, apesar de que não vemos nenhum ônibus circulando nessa noite no terminal, apenas os coletivos, as lotações, que são esses micro-ônibus das cooperativas. Os ônibus não circulam neste momento no terminal Barra Funda. Neste momento, há apenas 2 terminais fechados na cidade de São Paulo, o Lapa e o Campo Limpo. Todos os outros começaram a ser reabertos nesta noite, a expectativa de normalização. Mas a oferta de ônibus em todos os terminais continua baixa. Há problemas também em corredores de ônibus. Os ônibus obstruem neste momento a Rangel Pestana, na zona leste de São Paulo, a rua Teodoro Sampaio, na zona oeste, a Inazar de Souza, na zona norte, e a estrada do Campo Limpo, na zona sul. Elas estão parcialmente bloqueadas por coletivos que foram colocados aí nesta manifestação, nesta greve de parte dos motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo. O rodízio municipal de veículos foi suspenso nesta tarde. De manhã ele não estava suspenso, mas a Prefeitura de São Paulo anunciou que as multas que foram dadas para os veículos que circularam no horário do veículo serão desconsideradas. Então, os motoristas que ficaram presos nos congestionamentos não precisam se preocupar com as multas. Neste momento, a cidade de São Paulo tem 200 quilômetros de lentidão. E a repórter Carla Rodeiro está na Prefeitura de São Paulo e tem mais informações sobre esta manifestação. Carla. E uma boa notícia para o usuário de transporte coletivo. Os grevistas aceitaram a proposta do Ministério do Trabalho e decidiram encerrar a greve à meia-noite de hoje. Isso aconteceu depois de uma reunião na Superintendência Regional do Trabalho, da qual participaram os representantes das empresas, do Sindicato dos Motoristas e também desse grupo grevista que não concorda com o acordo firmado na segunda-feira, que estipulou o aumento de um reajuste de 10% nos salários. Eles falam num reajuste de 30% e negam que essa greve tenha relação com uma disputa política no sindicato dos motoristas. Bem, durante essa reunião, houve um problema porque ela acabou sendo encerrada no fim da tarde, porque os empresários não concordam em reabrir as negociações. Eles não aceitam em elevar esse percentual já determinado, que é de 10%. E o que ficou combinado é de se pedir a interferência do prefeito Fernando Haddad para que as negociações possam ser reabertas. Bem, ficou marcada uma reunião amanhã de manhã, talvez com a presença do prefeito ou alguém da prefeitura, para que essas negociações possam ser retomadas e no caso, os empresários aceitem negociar um novo percentual. Bem, durante a reunião de hoje à tarde também, os grevistas chegaram a pedir a presença do prefeito Fernando Haddad para sugerir a ele um aporte de dinheiro público às empresas de ônibus para que esse reajuste pudesse ser concedido. E o argumento foi o seguinte, que em ano de
Copa do Mundo e diante dos gastos com o Mundial, o trabalhador não pode ganhar salários tão baixos, segundo os grevistas. Bem, o salário de um motorista de ônibus gira em torno de R$2.000 e de um cobrador em torno de R$1.150. Mas então, resumindo, a decisão dos grevistas é de encerrar a greve à meia-noite de hoje. É com vocês no estúdio. E a repórter Carla Rodeiro, que está na Prefeitura de São Paulo, tem outras informações sobre a greve de motoristas e cobradores. Carla. Laerte, os motoristas e cobradores que aceitaram suspender a greve à meia-noite de hoje, num acordo com o Ministério do Trabalho, querem agora uma audiência, um encontro, uma reunião com o prefeito Fernando Haddad amanhã de manhã aqui na Prefeitura. Eles querem a interferência do prefeito para reabrir as negociações com os empresários que não aceitam conceder um reajuste maior que os 10% já acordados. Os trabalhadores que estavam em greve falam em 30% de reajuste. Bem, Fernando Haddad, numa entrevista agora há pouco, deu a entender que esse problema deve ser resolvido entre as empresas privadas e os trabalhadores. E o prefeito disse o seguinte, abre aspas, a população não pode ser penalizada no momento em que a prefeitura está cumprindo com suas obrigações. Já o secretário de Transportes, Gilmar Tato, disse um pouco antes que a prefeitura não vai aceitar chantagem, seja de quem for. Bem, de qualquer forma, a Justiça decretou que, em caso de greve, 75% da frota devem ser mantidos rodando. É com vocês no estúdio.